Nos Estados Unidos, alguns temas são considerados essenciais para a definição do próximo presidente na disputa entre Joe Biden e Donald Trump. A gente vai falar agora com o repórter Tiago Nolasco, que tem mais detalhes sobre as eleições americanas. Boa noite, Tiago. Quais seriam, então, esses assuntos capazes de decidir a eleição? Oi, Gustavo, tudo jóia? Boa noite para você, para a Renata e para todos que estão assistindo o Jornal da Record News. Bom, sempre são muitos temas, né, em discussão durante uma eleição presidencial, ainda mais a eleição norte-americana, que é a mais importante, né, do mundo. Mas a gente pode falar de alguns temas que estão ali mais no radar das discussões, né? A questão migratória é uma questão que vem sendo debatida muito, né? Donald Trump vem explorando a crise migratória americana, né? Principalmente ali na fronteira dos Estados Unidos com o México. Já Joe Biden fala bastante, né? Tenta pegar justamente os votos das minorias, né? Dos latinos e também dos imigrantes para tentar ter uma vantagem sobre Donald Trump. Também tem a questão do aborto e também a questão da política ambiental, né? Donald Trump é a favor de regras não tão rígidas na questão ambiental. Já Joe Biden, viu, Gustavo, vem colocando aí a política ambiental, né? A redução das emissões dos gases de efeito estufa como uma das prioridades. Então, esses três temas, a gente pode dizer que esses três temas são os temas atuais que estão ali agitando ali a corrida presidencial norte-americana, já que as eleições, né, cada dia fica ali mais próxima, né, as eleições americanas em novembro e umas eleições importantes que todo mundo está acompanhando de perto. E, Tiago, nós tivemos também a divulgação de pesquisas eleitorais nos Estados Unidos. Como estão os candidatos segundo esse novo levantamento? Bom, Renata, a gente aqui no Jornal da Record News, né, vocês têm acompanhado aí atentamente as pesquisas, né, vocês deram os resultados de algumas pesquisas ontem, por exemplo, mas hoje eu vou trazer aqui uma média, né, das sondagens. Tem alguns institutos nos Estados Unidos que fazem essa média e a média no momento é de 5 pontos percentuais de diferença aí para Donald Trump sobre Joe Biden. Donald Trump com 44% das intenções de voto e Joe Biden com 39%. Só que a gente sempre tenta explicar aqui para quem nos acompanha que as eleições americanas são diferentes, né? Nós temos 50 estados nos Estados Unidos. Aí, nesses estados, vão ser definidos os delegados, né, que vão para o colégio eleitoral e define as eleições americanas, né? Cada estado tem o seu peso nesse colégio eleitoral. Só que um detalhe muito importante é que vários estados ali são praticamente definidos, né? A gente tem os estados chamados lá nos Estados Unidos os estados vermelhos e os estados azuis, né? Os republicanos e os democratas, que dificilmente tem uma mudança do eleitorado nesses estados. Então, a gente tem os estados ali que são os estados mais decisivos. Por exemplo, a Flórida, eu peguei esse dado da Flórida, 48% nesse momento das intenções de voto para Donald Trump e 42% para Joe Biden. Houve ali um aumento de 4 pontos percentuais nesse momento da diferença ali de Donald Trump para Joe Biden. Outro estado muito relevante é a Pensilvânia. Trump, nesse momento, está 47% das intenções de voto, Joe Biden com 42%. Houve uma redução da diferença entre os dois na Pensilvânia. Michigan, Donald Trump com 46% e Biden com 43%. Houve uma reversão. Antes, Joe Biden estava na frente de Donald Trump em Michigan. Wisconsin, Trump mantendo ali uma pequena diferença sobre Joe Biden de apenas 1 ponto percentual, ou seja, ali na margem de erro das pesquisas. Então, nesse momento, o cenário um pouco mais favorável para Donald Trump, principalmente nesses estados mais decisivos, mas a gente ainda tem bastante tempo, né? A gente vai acompanhar tudo aqui no Jornal da Record News. É com vocês em São Paulo. Tá certo, Nolasco. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. Até a próxima.